Quem vos fala é o Rodrigo Garcia, aqui, bem-vindo ao meu canal Imerso em Deus. Eu quero te agradecer pela audiência, por você estar permitindo que a gente entre na sua casa, na sua sala, no seu quarto. E é com muita satisfação que nós queremos começar a trabalhar neste canal Imerso em Deus, porque nós apreciamos muita leitura. Eu, a minha casa, a minha esposa, nós sempre gostamos de ler, temos lido muitos bons livros. E eu estou aqui nessa noite para fazer a indicação de um livro que eu comecei a ler ele às 9 horas da noite e quando foi 3 horas da manhã eu terminei de ler. Foi um fôlego só. É um livro de um autor muito conhecido que é o Augusto Cury. O Augusto Cury tem muitos livros impressos aqui no Brasil. Os livros dele tem um público assim bem acurado. Muita gente gosta dos livros do Augusto Cury. Ele até, por sinal, ele se formou aqui na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que nós somos aqui de São José do Rio Preto, e nós temos um apreço pelos livros dele. Os livros dele são muito profundos, e eu gosto de ler, gosto de passar, gosto de indicar, e por isso aqui nessa noite eu quero vos falar para vocês sobre esse livro. O livro chama-se A Oração do Pai Nosso. Estou aproximando aí para ver se você consegue ver. A Oração do Pai Nosso. Tem o volume 1 e o volume 2. Pois bem, nesse livro, o Augusto Cury vai falar sobre a solidão de Deus. Parece um ponto meio que contraditório. Como que Deus pode ter solidão? Mas ele vai fazer uma análise precisa da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que é uma oração feita por tanta gente. Quantas pessoas não conhecem a oração do Pai Nosso? Mas não conhece a profundidade do que está implicado nessa oração, nas palavras que Jesus falou. O que acontece? O Augusto Cury, como talvez você não saiba, você talvez não tenha lido os livros do Augusto Cury, ele teve uma experiência muito forte porque ele era um ateu convicto. E ele tinha que banir Deus da existência, ele não cria em Deus, ele achava que crer em Deus, ou mesmo a existência de Deus, era algo fabricado pela mente nervosa dos crentes. E o que acontece? Ele para e começa a fazer uma análise profunda, começa a refletir sobre a criação de todas as coisas, e ele começou a entender que o vácuo não pode produzir nada, que o inexistente não pode produzir o que é existente. Então, ele sinceramente percebeu que nas meditações dele Deus tinha que aparecer, que Deus tinha que ser a resposta para todas as coisas que existem. E o que acontece? Então ele vai se aprofundar, ele começa a analisar as palavras de Jesus, ele começa a estudar os evangelhos com a perspectiva psicológica, através dos olhos da psicanálise. Então o que ele faz? Ele vai examinar, ele vai prescrutar as palavras de Jesus como um psicólogo clínico, que quando o paciente senta, ele procura se colocar no lugar do paciente, entender o que o paciente está passando, para poder dar um diagnóstico preciso para essa pessoa. E o que ele fez? Ele começa a se debruçar nos pensamentos e nas palavras que Jesus, que estão expostas nos evangelhos, e o que ele acontece? Ele fica surpreendido, ele fica embasbacado, ele fica admirado, e ele fala, eu tive que me render diante da sabedoria de Jesus, ninguém nunca falou como esse homem. E ele começa a entender que o que Jesus fala e as palavras de Jesus, aqueles homens iletrados da Galileia não poderiam produzir o Jesus que ele descobriu nas páginas da Bíblia. Ele entendeu que aquele Jesus só poderia ser real, não tinha como ele não ser real, porque as palavras dele abalaram o sentimento dele, mostraram para ele um tipo de verdade que a ciência não conhecia. Porque ele via como Jesus se colocava no lugar das pessoas, como em situações estressantes e difíceis, Jesus tinha uma palavra, tinha uma seriedade, então ele explica isso, que ele chega à conclusão de que Deus tinha que ser real, e que se uma pessoa quiser ser sincera, e quiser, como assim dizer, se uma pessoa tiver o coração sincero para querer saber mesmo quem é Deus, ele vai ter que fazer as perguntas corretas e ele vai ter as respostas corretas. Então nesse livro que o Segredos da Oração do Pai Nosso, ele vai desvendar algo que a teologia não tocou. Ele vai falar como que Jesus vai fazer uma oração e vai colocar nessa oração algo tão simples. Ele vai dizer, Pai Nosso.
E então o que acontece? O Augusto começa a meditar e analisar. Pai Nosso. Não pai só dos crentes, não pai só dos budistas, não pai só de alguma classe de pessoa da sociedade, mas ele fala Pai Nosso. Ele começa a entender que Deus, o Deus Pai, que Jesus quer revelar, ele não é só de uma única sociedade, de um único povo exclusivo. Mas ele começa a entender que Jesus quer revelar quem é o Pai de verdade. Porque no Velho Testamento ele faz uma análise que era como se Deus não tivesse sido conhecido ou revelado como ele queria ser conhecido. Então Jesus vem na terra e começa a revelar quem é esse Pai. Quem é esse Pai? E ele começa a fazer uma análise profunda dessa verdade, dessa palavra Pai. Se Deus é Pai, então deve ter algum tipo de relacionamento. Ele está procurando então por filhos. Porque pode existir presidentes, pode existir celebridades, mas não pode existir pais se não tem filhos. Então, se ele chamou Deus de pai, é porque Deus com certeza tem filhos, ou quer se aproximar desses filhos. Então ele começa a mostrar, a analisar a mente de Deus através das palavras, da oração de Jesus. Que Jesus está mostrando que o Pai tem uma solidão profunda. E que o Pai quer saciar essa solidão. E essa solidão é que ele quer conhecer seus filhos. Ele quer conhecer. Ele, apesar de ser Deus, criador de todas as coisas, podia ficar no mundo dele, apreciando o que ele criou, mas não. Ele quis criar um homem, uma mulher, um ser semelhante a ele, com a sua própria imagem e semelhança, e deseja compartilhar com esse ser humano, e deseja estar próximo desse ser humano. Então, através desse livro, ele vai explicar, a partir da análise que ele teve, que eu penso que somente uma pessoa que teve alguma fome, uma sede muito profunda por Deus, verdadeiramente, e poderia ter uma revelação dessa. Com certeza o Espírito de Deus trabalhou na vida do Augusto Cury para ele chegar a essa conclusão. Então ele mostra que Deus não queria ficar sozinho no céu. Deus não queria ter um céu só para ele e ele não poder se aproximar das criaturas que ele criou. Mas então ele usa a própria palavra, a palavra que diz, Jesus dizendo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele vai ficar só. Então esse ficar só é onde ele tira a conclusão dele. Deus não queria ficar só no céu. Deus não queria estar sozinho no céu. Então Jesus vem para a terra e ele começa a afirmar, eu preciso morrer. Eu preciso entregar minha vida na cruz para que o céu não esteja vazio, para que o Pai não esteja sozinho. Então ele entra nessa análise da oração do Pai Nosso e começa a mostrar todas as implicações que estão envolvidas nessa declaração de Jesus chamar Deus de Pai. De chamar Jesus de Pai. Ele diz, Pai Nosso, Ele é o meu Pai, é o nosso Pai. Ele é o Pai de todo aquele que com sinceridade no coração se aproxima de Deus. Então, o que acontece? Ele até faz um comentário de um homem muito rico, que tinha muito dinheiro, que veio para ser consultado por ele, e ele se sentia o homem mais infeliz de todos. Porque ele disse para o Augusto que os filhos deles procuravam ele por causa do dinheiro que ele tinha, mas eles não queriam saber quem ele era, qual era o sonho que ele aspirava. Eles só tinham ele como um pai que só dava presente, que só dava coisas para eles, mas eles não conheciam o coração do pai. E esse pai que foi entrevistado, que foi lá ter uma consulta lá com o Augusto Cury, ele fala como ele se sentia miserável, que ele pensa, se eu morrer, se acabasse meu dinheiro, meus filhos com certeza me abandonariam. E hoje nós vemos que muitos crentes, muitas pessoas têm Deus como só um provedor, só um que dá presente, que dá coisas. Mas nesse livro ele mostra como que Deus quer ter intimidade, como Deus quer ter proximidade conosco, como Deus quer cuidar de todas as áreas da nossa vida e como Ele quer que esteja presente a realidade do céu na terra. Então eu recomendo de todo o coração esse livro para vocês. Eu li esse livro das 9 horas da noite às 3 da manhã, foi uma benção na minha vida. Vocês precisam ler esse livro. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento a respeito desse livro, você pode colocar aí embaixo nos comentários do vídeo e vai ser muito apreciada. Nós com certeza vamos o mais rápido possível trazer uma resposta para vocês. Mas eu recomendo de todo o coração
realmente o Augusto Cury entendeu algo profundo do coração de Deus. Como Deus deseja que todos os homens se aproximem dele. Como Deus quer ter um relacionamento de pai para filho. Não um relacionamento superficial, mas algo profundo, de pai para filho. Que Deus realmente quer que nós nos aproximamos dele. Ah, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que Elohim, mas não, mas como pai. Que ele é um pai que quer estar presente, que quer nos ajudar, que quer se relacionar conosco. E essas verdades você vai encontrar todas aqui neste livro. Augusto também comenta sobre a maneira como Jesus falava, sempre estava demonstrando o Pai. As atitudes de Jesus demonstravam que ele conhecia esse Pai e que ele queria revelar esse Pai para as pessoas. Isso chocava aquela comunidade religiosa daquela época, tanto é que as palavras de Jesus tocavam o coração das prostitutas, daqueles que eram excluídos pela sociedade. E os religiosos, por sua vez, se afastavam, eles não queriam nada daquele Deus amoroso e bondoso que Jesus transmitia nas suas palavras. As palavras de Jesus tocavam, as palavras de Jesus transmitiam vida para todos os que criam nelas. E como o próprio Augusto Cury disse, quando ele analisou essas palavras, ele teve que se curvar diante das palavras de Jesus. Então, o ponto central deste livro é mostrar o amor do Pai, é mostrar Jesus apresentando o Pai num nível tremendo, num nível profundo. Se você ler com o coração aberto esse livro, você vai sentir algo tremendo. Se você teve problemas na sua infância, você não teve um pai, eu recomendo que você leia esse livro. Você vai entender a profundidade do coração de Deus e como Deus tem cuidado da nossa vida e como Ele quer ser o nosso Pai a cada dia presente. E esse livro com certeza vai inspirar o teu coração, vai fazer você buscar mais a Deus e vai fazer você entender algo da faceta do Pai de Deus que nós não conhecíamos, a bondade do coração de Deus, o desejo de Deus de estar perto dos seus filhos. Ele é o nosso Pai, o Pai nosso. Fique com Deus, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo do nosso canal Querendo Deus.